Vamos encontrar a palavra do Senhor no primeiro livro de Reis, capítulo 13. Iremos começar a leitura a partir do 11. Cuidado com o profeta velho. Naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo o que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou por onde ele foi embora, e eles lhes mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a sela no seu jumento, e eles puseram, então o profeta montou. E foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: "Você é o profeta de Judá?" "Sou." "Sim," respondeu o homem. "Venha até a minha casa e coma alguma coisa comigo," convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu: "Eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá, e também não vou comer nem beber nada aqui com você. Porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim." Então o velho profeta disse: "Eu também sou profeta como você. E o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade." Mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para a sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta, e ele gritou para o profeta de Judá: "O Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou." Em vez disso, voltou e comeu uma refeição no lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto e o seu corpo não será sepultado no túmulo da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá, e este foi embora. No caminho, um leão o encontrou e matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada, e o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho e o leão ali do lado. Então foram a Betel e contaram o que tinham visto. Quando o velho profeta soube do que havia acontecido, disse: "Aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus. O Senhor foi por isso que o Senhor mandou que um leão o atacasse e matasse, conforme tinha dito que ia fazer." Amém. Amém. Irmãos, temos uma palavra do Senhor aqui e uma advertência para nós. Uma advertência para todos nós. Temos que ter cuidado com o profeta velho. Quando falamos do profeta velho, podemos estar a falar de um profeta que era profeta de Deus, mas já era de uma idade avançada. Mas também podemos falar de um profeta antigo, um profeta que foi usado várias vezes por Deus, mas que naquele momento Deus já não tinha uma ação com ele.
Mas o que é importante é que temos que ter cuidado com o profeta velho. E por que nós temos que ter esse cuidado com o profeta velho? Neste contexto, o que ele fez? Para a melhor compreensão daquilo que estamos a tratar. Acho tranquilo, então? Hã? Silando como silão. Hã? Então, vamos contextualizar essa história do profeta velho. É importante recuarmos no tempo e no espaço. Vamos encontrar aqui o rei Salomão. Era o rei de Israel. Amém? Amém. E também sabemos que ele era o filho do rei Davi. Mas o que nós encontramos aqui é que o próprio rei Salomão desviou-se do caminho de Deus. Deixou de seguir os mandamentos de Deus. E a Bíblia diz que ele passou a adorar vários deuses. Ele chegou a ter 700 mulheres. Casou com 700 rainhas. E teve 300 concubinas. E cada uma das rainhas e cada uma das concubinas tinha as suas tradições. E à medida que se relacionava com essas mulheres, ele foi adotando os deuses dessas mulheres. E ele abandonou o Deus de Israel. Ainda vamos encontrar um senhor que era oficial do exército, na altura. Um jovem muito valoroso, Jeroboão, que trabalhava lado a lado com o rei Salomão. Mas é uma coisa muito interessante. Este homem, a dado passo, começou a desentender-se com o rei Salomão. E o próprio rei Salomão quis o matar. E ele fugiu até ao Egito. Estamos juntos? Amém. Mas Deus também havia prometido que iria dividir o reino de Israel pela desobediência do rei Salomão. Mas isto havia de acontecer depois da morte do próprio rei Salomão. A verdade manda dizer que Salomão morre e quem fica no trono é o filho dele. Quem é mesmo? Amém? Amém. É o filho dele. Amém? Amém. Quem mais? O filho dele que ficou. Estamos falando de Jeroboão, né? Que era um homem valoroso. Que se desentendeu com o rei Salomão. Mas, isso eu pergunto isso para não confundir. Porque temos Jeroboão e temos Roboão, que era o filho de Salomão. Roboão é que fica a governar o reino de Israel. O reino de Israel. Mas aqui vai acontecer uma situação daquilo que Deus já havia prometido, que havia de tirar o reinado do Israel nas mãos da dinastia do Davi. É dentro disto que um profeta enviado por Deus vai falar com Jeroboão, dizendo que enquanto ele continuar a caminhar segundo os mandamentos de Deus, Deus havia de dar Israel nas mãos dele. Amém? Amém. Mas era uma promessa. E para que se cumprisse essa promessa, Jeroboão tinha que continuar a caminhar segundo as orientações de quê? De Deus. Até estava tudo bem. Mas do outro lado vemos que Roboão, como rei de Israel, também teve um problema. Porque a
Os homens de Israel foram ter com ele. Rei Jeroboão, o seu pai, Salomão, trabalhou conosco, mas nos castigou por trabalhos duros, pelos pesados impostos. Para continuar a estar a trabalhar conosco, tenta diminuir isto, reduzir os impostos. E ele disse que, ok, não há problema. Ele dar a resposta dentro de 3 dias. Só que ele foi consultar alguns velhos, os anciãos de Israel. E eles aconselharam que, de fato, deviam fazer isso, ceder para aquelas tribos. Mas, na realidade, ele depois foi consultar aos jovens que existiam lá, da idade dele. E disseram, não, se o seu pai fazia isto, você tem que piorar para eles. E ele fez isso. Amém? Amém. Dito isto, Jeroboão volta para Israel com a morte do rei Salomão. Amém? Amém. Só que dentro dessa situação, Deus vai dividindo Israel em 2 reinos. O reino do sul, que ficou nas mãos de Roboão, que tinha apenas 2 tribos, de Judá e de Benjamim. Até que estamos juntos. Amém. Mas o assunto é cuidado com o profeta. As 10 tribos ficaram na responsabilidade de Jeroboão, fazendo parte do reino do norte, que ficou conhecido na história bíblica como o rei de Israel, no norte. E no sul, o reino de Judá. Amém? Amém. Isso porque Deus havia prometido a Jeroboão que lhe daria o Israel. E deu de fato. Mas dissemos que a condição era ele continuar nos ditames de Deus, continuar a seguir as leis divinas. Só que é uma coisa que vai acontecer aí. Eu estou a dizer, o tema é cuidado com o profeta. Aqui é uma situação. Se Jerusalém se encontrava em Judá e era a capital espiritual, todos os anos havia peregrinação para Jerusalém, no sentido de adorar o seu próprio Deus. Amém? Amém. Jeroboão, quando toma posse, começa já a ter pensamentos diferenciados. E ele diz, ok, Judá está com Roboão. Eu, Jeroboão, estou a governar Israel. Mas o que vai acontecer aqui? Se eu não criar uma cidade para adoração, o meu povo anualmente há de sair daqui para Jerusalém e Judá. O que vai acontecer? Eles serão corrompidos e eles hão de se virar contra mim. Em outras palavras, Jeroboão não queria que o povo fosse a Jerusalém para não perder o poder, não perder a aceitação. Não queria. Nesta manifestação, ele já estava se desviando pouco a pouco daquilo que Deus havia dito. Amém? Amém. E ele criou um centro de adoração, que não é Jerusalém. Já estava a contrariar aquilo que Deus disse. Outra coisa, ele criou os seus deuses. Criou bezelos de ouro, o que era contra a lei divina. Ainda, ele colocou sacerdotes que não eram da linhagem levítica. Amém? Amém. Colocou sacerdotes que não tinham nada a ver com aquilo que era a linhagem de Deus. A outra coisa, ele também colocou-se como sacerdote. Começou a queimar o incenso. Tudo isso por quê?
queria que o poder se centrasse ali em Jerusalém. E as pessoas não saíssem para onde? Para Judá. Amém? Amém. Até aí estamos juntos? Amém. Mediante isto, Jeroboão estava contrastando com aquilo que Deus havia dito através do profeta. É dentro disto que Deus manda um homem de Deus, um homem que sai de Judá para a cidade de Betel. Ia fazer o quê? A ideia era chamar a atenção ao rei Jeroboão para se corrigir, abandonar os deuses, tirar aqueles sacerdotes que não eram da linhagem levítica e permitir que o povo fosse às festas anuais em Jerusalém. Nessa altura chega o profeta de Judá. Encontra o rei Jeroboão a queimar o incenso. E ele chama a atenção que ele não podia fazer isso. Por via disto, o altar seria destruído e a cinza seria espalhada por toda parte. Só que quando ele fala isso, ainda diz que Deus de Israel há de levantar um filho da linhagem de Davi, chamado Josias. Ele que vai governar, ele que vai queimar incenso. E o rei não gostou disso. Amém? Amém. O rei não gostou disso. Aliás, aqui podemos tirar uma lição. Muitas pessoas, muitos crentes, não gostam de ser chamados de atenção. Amém? Amém. Alguns crentes, quando são chamados de atenção, ao invés de mudar de estilo de vida, mudam de igreja. Amém? Amém. Você chamou a atenção para a pessoa mudar de vida, mudar da maneira de atuação, a pessoa responde mudando de quê? De igreja. Só que, quando o rei fica chateado, aponta o profeta para ser pego. E a mão que indicou ficou paralítica. Amém? Amém. Ficou paralítica por quê? Não se pode desafiar o homem de Deus. Amém? Amém. Olha para o seu vizinho, diga isso. Não se pode desafiar o homem de Deus. Eu respeito muito a coragem das pessoas que falam mal dos homens de Deus. Respeito muito. São pessoas corajosas, né? Falar mal do homem de Deus. Hein? Maquinar alguma coisa contra o homem de Deus. Acabar noites e noites a falar mal do homem de Deus. Cuidado. Jeroboão ficou com o braço paralítico. Amém? Amém. Mas ele, vendo aquela situação, volta a pedir ao homem de Deus para que fizesse oração. Amém? Amém. Essa história é muito engraçada. Sabe que há muita gente que fala mal da igreja, já fala mal dos pastores, mas meia volta, pastor, com o bagulho no fundo. Amém? Amém. Mas é engraçado isso. Amém? Amém. Não é? Hein? A pessoa, quando começa a falar mal dos pastores, começa a falar mal da igreja, até você ficar assustado. Será que essa pessoa é daquela igreja? Será que aquela pessoa adere mais à igreja? Meia volta de aparecer. Pastor, e como ela se comporta? Esse pastor que não presta. Amém? Amém. Cuidado. Então, quando o rei pediu isso, o profeta não negou. Fez oração e a mão voltou à normalidade. Amém? Amém. Só que há uma coisa muito interessante aí. Depois do rei ter acompanhado tudo aquilo ali e ter sido curado da paralisia, ele diz: jovem, vamos à minha casa, quero te agradecer. Vamos à minha casa para comer e beber. E eu te agradecer por aquilo que você fez. Amém? Amém. O homem de Deus, não. Por mais que me desse metade do seu reino,
metade da sua riqueza, eu não havia dele a sua casa. Amém? Amém. Por quê? Porque Jeová até ninguém kamang no awungwe, ningaji, ningani mati, ningateki chumu, nindlela leyi ni nga ta hi yona ni nga tlheli yona. Jehová avulavule leswo. Amém? Amém. Aqui é uma coisa muito interessante. Este homem era obediente a Deus. Era ou não era? Era obediente a Deus. Ele disse que Deus disse para eu não fazer. Eu não vou fazer. Mas nos dias de hoje, aquilo que Deus diz para você não fazer é aquilo que você faz. Amém? Amém. Joamos, roubamos, levamos. Aquilo que Deus diz para você não fazer é aquilo que você faz. Mas aqui, o homem de Deus é obediente a Chavescoemo. Amigos, eu quero dizer, há riqueza quando alguém teme a Deus. Há sucesso na vida quando alguém obedece a Deus. A vida torna-se melhor quando você obedece a Deus. E aquele senhor obedeceu a Deus. Não podia. Amém? Amém. Amém? Amém. Mas há muita gente que, só por causa disso, que já não se lançou voltar e fala. Cuidado. E o profeta voltou. Só que, quando o profeta volta, estavam lá os filhos de um profeta velho. Amém? Amém. Os filhos de um profeta Velho. E quando chegaram em casa, começaram a contar. Papai, estávamos lá em Betel, e depois o rei fez isso, quando fez isso. E depois o altar destruiu-se, e o rei quis pegar o profeta, quando fez isso, o braço ficou paralítico, e depois ele pediu ao rei para curar. Amém? Amém. E quando contavam isso os filhos, o pai sempre conta mais. Quando começou a contar tudo e terminaram de contar, ele disse: qual é o caminho que usou o profeta para voltar? Amém? Amém. Qual é o caminho que o profeta usou para voltar? Amém? Amém. Estão a perceber um velho profeta que Deus já não lhe usava. Ouvir que Deus usou outro profeta. Esse profeta desafiou o rei. Esse profeta destruiu o altar. Esse profeta fez o braço, a mão do rei ficar paralítico. Esse profeta curou. Então, o velho profeta teve curiosidade de ver esse jovem. Amém? Amém. E foi. Quando foi, é uma coisa muito interessante. Chega, encontra o homem de Deus. O profeta de Judá estava sentado. Amém? Amém. Estava? Sentado. A pergunta que eu coloco, se aquele profeta tivesse ido embora, o profeta velho teria encontrado? Não. Muitas das vezes, quando estamos numa aflição, né? Jejuamos, não faltamos à igreja, todos os dias estamos lá, todos os programas, somos dizimistas, e somos batizados, tudo! Mas quando as coisas começam a correr bem, a gente esquece, quer relaxar. Amém? Amém. Aquele profeta de Judá, tendo feito aquela maravilha, aqueles milagres, ele tinha que voltar para casa. Mas chegou, descansou. Amém? Amém. A Bíblia diz que quando você para de lutar, para de vencer. Quando você quer descansar, os problemas vão se levantar. Não descansa. Amém? Amém. Não descansa. Amém? Amém. Cuidado com o profeta. Cuidado com o profeta. Ok. Quando chega, encontra e pergunta: és tu o profeta de Judá? Ele diz: sou eu. Só falta dizer: ouvi muita coisa de você, mas vamos para a minha casa comer e beber. Amém? Amém. E ele disse isso. Ok. Eu vim buscar. Vamos à minha casa. Você vai hospedar na minha casa e vai comer na minha casa e beber. O profeta, o homem de Deus, que era obediente, disse o quê?
Disse o quê? Não. Disse o quê? Não. Não! Não vou consigo! Porque até o próprio rei tentou isso e não conseguiu. Nem você vai conseguir. Porque Deus disse, vai por este caminho e volta por outro caminho. E depois, não entra em casa de alguém, nem comer, nem beber. E eu vou cumprir isso, porque sou homem de quê? Deus. Mas cuidado com o profeta velho. Com experiência. O profeta velho diz o quê? Ah, menino, eu também sou profeta. Eu também sou Profeta. daqui de Israel. Tenho muita experiência. Em outras palavras, eu vou achar isso vai sabe? Eu sou mais. Aquilo que diz macaco velho. Amém? Amém. Você pode não querer ir, porque Deus disse isso. Disse a você. Mas a mim mandou um anjo para vir te dizer que vamos para casa comigo. Amém? Amém. É o profeta? É o profeta? Dava para desconfiar? Não. Mas para o rei dava para desconfiar ou não? Porque o rei era um rei pagão. Era possível desconfiar. Mas já para o outro profeta não era possível. Amém? Amém. Posso dizer uma coisa? Muitas pessoas que nos desviam da nossa fé são irmãs da igreja. Amém? Amém. E são pastores da igreja que nos desviam. E são diáconos. São pessoas que estão na igreja há muito tempo. E dizem, Wananga, e não, eu como na igreja sua. Lá não vai estar com a chum, nem vai estar com chum. Amém. Amém. Não é uma pessoa de fora. É a pessoa que todas as reuniões da direção está lá. Está a ouvir tudo. Acompanha tudo. E quando sai tem o outro evangelho. Amém. Amém. O vai maluco pela mão. Já o chava de estamos bem. E não é caralho, não está caralho. Amém. Amém. E você, quando observa quem está falando, é um indivíduo que todos os dias está no culto a tragar, é um indivíduo que faz trabalho da igreja, é um indivíduo que está a liderar muitos grupos da igreja, e quando fala isso, você pensa que está com uma pessoa certa. Cuidado com o profeta velho. Amém? Amém. Não diz cá. Agora vamos por assim, be careful with all prophet, não é? Só sonhando já, não. Eu acho que dizer show, pessoal. Mas é só isso. Amém. Amém. É preciso ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. Aquele que te diz, eu estou ali desde aquela igreja que se fundou na Polana Canice, eu era isto, agora sou isso. Você também há de sair porque eu sou pilar. Amém. Cuidado com o profeta velho. Olha para o seu amigo e diga isso. Cuidado com o profeta velho. E as pessoas gostam de dizer isso. Eu sou há muito tempo naquela. Eu sou fundador. Eu até, quando fizeram os estados, eu estou lá. Eu sou dono daquela igreja. Não faço parte daquela igreja. Eu sou dono daquela igreja. Cuidado com o profeta velho. Amém? Amém. E o profeta, o homem de Judá, não teve atenção suficiente para meditar, para discernir, para vigiar, para orar, para descobrir que aquele profeta velho estava mentindo. Amém? Amém. Muitas pessoas desaparecem na igreja porque ouviram mentira de um homem que se acha homem de Deus, o homem antigo, o dono da igreja. Amém? Amém. Aquele homem que até todos os pastores dependem dele. Sem ele as coisas não andam. Faz aquilo que entende na igreja, não quer ouvir a ninguém, manda, desmanda, faz tudo. Porque é velho. Cuidado com o profeta velho. Amém? Amém. Eu já ouvi. Mas quando a vacuna vai gastar, a vacuna olhe. Amém? Amém. E aquele senhor voltou. Chegou lá, comeu e bebeu. Deus que é Deus, já não fala com o profeta de Judá, o novo. Volta a falar com o profeta velho. Diz, ei,
dizer esse homem que está a comer aqui, que eu disse a ele para não voltar do mesmo caminho, para não entrar em casa de ninguém, para não comer e nem beber. E ele desobedeceu. E assim ele vai morrer. O corpo dele não será sepultado no sepulcro da linhagem da família dele. Amém? Amém. Em outras palavras, Deus estava a dizer: amor não é chega muito ele, se tinha muito. Amém? Amém. Há uma grande bênção quando nós obedecemos a Deus, mas há um grande castigo quando nós desobedecemos. A obediência tem bênção, a desobediência tem castigo. Amém? Amém. Até que estamos juntos. Amém. Prontos? Terminada a refeição, o velho homem, o velho profeta, até parece boa pessoa, começa a organizar o bolo do profeta de Judá. Como que ele diz? Vai morrer malandro. Amém? Amém. Muitos nos empurram e depois começam a bater palmas. Está de bomba com ar. Amém? Amém. E ele foi, quando foi, chegou no caminho, deparou-se com um leão. O leão matou a ele. Amém? Amém. O leão matou A ele. mas não matou o burro. E o leão só matou, não devorou o corpo dele. Só matou, ficou o corpo inerte aí, ficou o leão, ficou o burro ali. Próxima pregação. Por que o leão não matou o burro? É porque o leão não comeu o profeta. Só matou o bicho ali. Amém? Amém. Mas é assunto para outros dias. Ele morreu. Morreu por quê? Porque ele foi desobediente. E se nós não obedecermos a Deus, vamos morrer. Amém? Amém. E aí quem diz, eu já comecei há muito tempo a desobedecer a Deus. Nunca morri. Será que você está vivo mesmo? Amém? Amém. Sabe que existe cadáveres ambulantes? Hein? Se a gente aplicar carbono 14, podemos descobrir que você deve ter morrido já há 30 anos. Você vive, mas não vive. Tudo que você pega, tudo que você faz, não há nada que está a dar certo. E você pensa que está vivo. Amém? Amém. Só que, quando algumas pessoas viram aquilo, eles foram contar lá no Betel, que nós encontramos um homem, quer dizer, aquilo foi espetacular. Há um homem deitado ali, parece que morreu, e depois tem um leão ali parado, e tem um burro ali. Mas nunca vimos isso. E o profeta velho disse o quê? É o homem de Deus que desobedeceu a quem? Este chamaram igual um profeta, o esquemo, não é o cara que já é, acabicisse. Até eu não ganhamos. Mas será que é problema daquele profeta? Não. Amém? Amém. Muitos dos profetas velhos que nós temos aqui dizem isso, contam-te muita coisa. E quando você tiver problema, e quando você desiste da igreja, dizem tudo para você se afastar de Deus. E quando as coisas começam a andar mal, quem disse para sair da igreja? Amém? Amém. Quem disse para mudar da igreja? Amém? Amém. Eu sabia que havia de se dar mal àquela pessoa. Por causa disso, esquece que você é que enganou. Amém? Amém. O profeta velho enganou aquele homem de Deus. Amém? Amém. O tema diz cuidado com o profeta velho. Amigos, é preciso discernir aquilo que vem de qualquer pessoa. Pode vir do diabo, pode vir do Espírito Santo, pode vir das pessoas, pode vir dos homens mais antigos da igreja, os fundadores. É preciso dobrar o joelho para perceber o que está a dizer é verdade ou é falso. Amém? Amém. Porque muitos vão fazer tudo por tudo para te destruir. Amém? Amém. Cuidado com o profeta. Velho. Cuidado com o profeta. Velho. Velho. Amém? Amém. Aquele profeta de Judá morreu. Por quê? Não prestou atenção. Muitos vão morrer por minha causa. Muitos vão morrer por sua causa. Muitos vão morrer
por nossa causa. Amém. Amém. Ah,